do Senhor, eu quero trazer um pouco daquilo que o Senhor tocou no meu coração e que Ele me ensinou para o coração de todos vocês, da parte do Espírito Santo, amém? Quero deixar aqui uma passagem bíblica que se encontra no livro de São Mateus, do capítulo 6 e no versículo 34. Quero falar um pouco sobre a solicitude pela nossa vida, tá bom? O próprio Jesus falou, diz assim a palavra do Senhor: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, Jesus? O nosso Senhor Jesus Cristo, conhecendo bem a nossa vida, a nossa limitação como seres humanos, que mesmo sendo servo de Deus, a gente não se preocupa, meus irmãos, né? E é normal a gente se preocupar com o dia de amanhã, né? A gente se preocupa até com o dia de hoje, né? Ele nos aconselha, aqui nós lemos aqui no livro de São Mateus, capítulo 6, no versículo 34, Jesus está falando para nós não ficar inquieto, é para nós descansar nele. A palavra de ficar inquieto é quando a gente fica muito preocupado, né, meus irmãos? Essa preocupação, ela faz com que nós percamos um pouco a nossa paz. Ela faz com que nós percamos um pouco o nosso sossego. Ela faz com que nós passamos até duvidar da providência do Senhor. E Deus, conhecendo o nosso coração, Ele deixou essa palavra para nós não se inquietar, não se preocupar com o dia de amanhã. Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, diante de tudo que nós vivemos nessa terra, uma coisa nós sabemos: o dia de amanhã sempre trará o seu mal. Sempre trará perda, sempre trará, de alguma forma, uma certa dificuldade. Nós estamos vivendo num mundo, meus irmãos, que nós temos visto aí, que a preocupação com o dia de amanhã, com as conquistas, com a conquista de uma nova casa, de um novo carro, de um novo trabalho, de uma profissão, não que seja errado, mas isso tem consumido o ser humano. O ser humano tem entrado num estágio de desgaste emocional, físico, sentimental, de todas as formas, meus irmãos, um certo estresse, e tem levado muitas pessoas a um estado depressivo terrivelmente. Por que, meus irmãos, isso acontece? Porque muitas das vezes as pessoas não passam a confiar no Senhor. Eles esquecem da providência do Senhor. E Jesus fala aqui na sua palavra que basta para cada dia o seu mal. Cada dia virá o seu mal. Da parte boa de cada dia do que nós tiramos, meus irmãos, são os momentos com Deus. Observe para você ver. A cada dia o que você tira de bom no seu dia a dia é quando você para orar, para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra do Senhor, para compartilhar o seu momento familiar. Não é verdade? Tirando disso, meus irmãos, são preocupações. Tirando disso, são fadiga. São coisas que vai nos consumindo aos poucos. E a nossa força ela é reposta quando nós paramos e buscamos ao Senhor. Tiramos desse tempo, nós tiramos um pouco para Deus. Por isso que o Senhor Jesus, conhecendo o nosso coração, Ele já nos deixou essa palavra. Aqui Ele está falando da inquietude. Então, meus irmãos, o dia de amanhã vai vir um enfado, vai vir um mal, não é verdade? E nós hoje preocupamos com o dia de hoje. Aqui o Senhor Jesus, Ele é bem enfático, Ele é bem direto a você se preocupar com agora. O que você está fazendo agora? Seja feliz agora. Não deixe para ser feliz daqui a 10 minutos. A sua felicidade está em voltar-se para o Senhor. Deus, Ele, meus irmãos, nos dá a direção em tudo que nós vamos fazer na nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, depende do Senhor, depende de Deus.
Nós vemos, meus irmãos, que muitas das vezes tem pessoas, muitos irmãos, muitas pessoas que querem que Deus, fala o que vai acontecer comigo, o que será do meu futuro, o que será da minha vida. Não é verdade? Às vezes diante da dificuldade, da conquista que ele quer ter, do anseio, do desejo, da sua luta, do seu labor, ele quer que Deus antecipe essas coisas para ele. Mas nós sabemos, meus irmãos, que muitas das vezes nós não estamos preparados para isso. A Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, fez as promessas, em certa parte da vida de Abraão, Deus falou para Abraão, lá no livro de Gênesis, disse: Abraão, em ti eu levantarei uma nação. E essa nação, Abraão, eu levarei ao Egito e deixarei eles lá 400 anos escravo, mas lhe darei a eles riquezas e depois retornarei para uma terra que eu lhe mostrarei, esta terra que é Canaã. Irmãos, e Deus falou para Abraão: e você, Abraão, na tua velhice irá descansar. Observe, meus irmãos, que isso é uma promessa para um homem que tem fé. Uma promessa para um homem que tem fé, que não murmurou, que não reclamou daquilo que Deus estava lhe prometendo. Por isso que a Bíblia pega nós, para nós termos a fé de Abraão, meus irmãos. A fé de Abraão é você crer no impossível. É você crer naquilo que Deus te promete. Mas Deus não pode mostrar para nós o que vai acontecer com nós. Ele quer que nós se preocupemos com o dia de hoje, meus irmãos. A fé de Abraão é crer no Deus do impossível. É crer no Deus que fala conosco e que nos dá as ordens para nós seguir nessa caminhada no dia a dia até chegar no céu. A promessa é a terra prometida, que é o céu, que é a Canaã celestial, onde não haverá pranto, onde não haverá lágrima, onde você não vai precisar se preocupar, onde você não vai ter a solicitude, onde você não vai ter as dores de cabeça, as preocupações com as conquistas, não. Lá você não vai ter isso. Você está nessa caminhada, só que Jesus quer que você se preocupe com o agora e busque o agora e sirva o agora. Não é verdade, meus irmãos? Sirva o agora. Se você ficar preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer no dia de amanhã, antecipando seus problemas, suas lutas, suas dificuldades, você passa a duvidar da providência de Deus. Você passa a duvidar da providência do Senhor, que Ele é o provedor. Porque olhando humanamente, meus irmãos, humanamente olhando para todos, há uma grande dificuldade, há uma grande barreira a ser vencida. Observe que quando Moisés mandou os 12 espias às terras, só 2 tiveram boas expectativas. Somente Josué e Caleb. Os demais olharam para as dificuldades, meus irmãos. Olharam para os Enaque, para o gigante, para os homens poderosos, para os amalequitas. Eles não olharam para a providência do Senhor. Então, meus irmãos, que essa palavra venha ficar guardada em seu coração. Olhe para o agora. Busque a Deus agora, sirva Ele agora, seja feliz com Cristo, com a sua família, com o que Deus te deu de melhor hoje. Hoje, não se preocupe com o dia de amanhã a te levar a sofrimento, a angústia, a depressão, a solidão. Não, meus irmãos, nós que servimos a Deus, temos o guia em nossa mão, o mapa, que nos levará até o céu. Isso é difícil para o mundo, mas para nós que cremos no Senhor é uma realidade, meus irmãos. Não que você não vá se preocupar com o dia de amanhã, que você não vai trabalhar, que você não vai exercer os seus ofícios diários, você vai exercer como cidadão, mas a preocupação que corrói o ser humano. Nós temos visto, meus irmãos, cada dia mais pessoas se afundando nas drogas, nos álcool, na bebida, nos vícios, porque para preencher algo que não tem. Esse algo é a falta da confiança no Senhor. As pessoas estão perdendo a confiança em Deus, a confiança na providência divina, meus irmãos.
E para dormir, para descansar, eles precisam se afogar nessas coisas. Muitas das vezes nos vícios, nos jogos, em coisa para distração da mente, para aquele momento ser passado. Só que o momento que você precisa viver é esse. É esse momento que você precisa viver. E Jesus é bem enfático, ele é direto, ele mostra-nos a solução do problema. Não vos preocupeis, basta para cada dia o seu mal. Então, meus irmãos, as pessoas, elas pensam na melhora que virá no dia de amanhã e esquece de viver o dia de hoje. Esquece de ser feliz hoje com a pessoa que está do teu lado, com a igreja que você congrega, com teus irmãos que você congrega, com a harpa, com o hino, com os louvores, com os momentos vagos que Deus tem preparado para você, que são momentos preciosíssimos. Esses momentos é o melhor momento é esse, de você buscar a Deus, de você clamar a Deus, de você orar, de você se humilhar, de você conversar com o Pai, porque Ele te ama e Ele quer ouvir a nossa voz. Então Ele sabe, meus irmãos, que esses momentos vai nos tirando de sintonia com Cristo. Observe que quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria eram irmãs de Lázaro. E Maria sentou-se ao pé do Senhor para ouvir o que o Senhor lhe falava. E Maria, se formos olhar por um olhar humano, Maria estava preocupada em se vir Jesus bem. Em se vir Jesus bem. E Marta reclama com Jesus, fala: Senhor, não te dá que eu sirvo, eu luto para te servir bem, fazendo os afazeres, e Maria não me ajuda. E Jesus, olha o que Jesus responde para ela: Marta, Marta, duas coisas só nessa vida, duas partes, duas coisas, e Maria escolheu a boa delas. Por que te enfadigas? Por que você está preocupada, Marta? Observe, meus irmãos, que Jesus podia falar: Maria vai ajudar Marta. Mas observe que Jesus conhece o nosso ser. Conhece quem nós somos, pessoas limitadas, meus irmãos. Nós somos limitados e somos dependentes de Cristo. Nós somos eterno dependentes do Senhor, meus irmãos. E é isso que Ele quer que nós reconheça, a nossa dependência, e se volte para Ele, porque Ele sabe que sem Ele nós não vamos conseguir. É preciso Ele estar no nosso barco, é preciso Ele estar na nossa vida, mas para isso é preciso nós colocar a nossa confiança totalmente nele. Ele diz no livro de João: sem mim nada podeis fazer, nada. A solicitude pela tua vida, pela minha vida, que venhamos viver o hoje. O hoje, como eu vivo hoje, voltando-se para Deus, fazendo o bem hoje ao teu próximo, não deixando para amanhã, ajudando o que necessita, buscando a Deus em oração. Se possível, lendo a palavra de Deus, você que sabe ler, leia a palavra do Senhor, ouça hinos de adoração a Deus, faça oração com o irmão, que você se congrega com ele, ou que seja um irmão que você não se congregue, mas que você tem intimidade, chame ele para oração, ore juntamente com ele, faça algo para Deus neste momento. Não deixe para amanhã, não deixe que a precisão, que o cuidado, não deixe que o sufoco, que o medo tire de você isso hoje. Não espere ser feliz com Cristo amanhã, seja feliz agora. Esse é o teu momento, esse é o teu momento. Amém? Então, meus irmãos, que Deus abençoe, que Ele venha nos fortalecer, que Ele venha nos dar força, porque para nós crermos no Senhor e dependermos unicamente dEle, é preciso comunhão, é preciso haver um relacionamento, é preciso haver diálogo entre as partes, é preciso haver de nós a aproximação de Deus. E essa fé, essa confiança nós só obtemos do Senhor quando nós chegamos para Ele. E quando nós o buscamos
quando nós se entregamos para Ele. Amém? Que Deus abençoe. Essa é a palavra da parte do Senhor. E até uma próxima, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.